Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, feliz nós estamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Nessa feita, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, que vocês já tinham mandado mensagem para mim falando sobre ela. O curioso que, quando nós estreamos aqui o nosso podcast com Vitória Dantas, Vitória testemunhou a importância que Raine teve na vida dela e, posteriormente, nós trouxemos aqui também Maiane. Da mesma forma, Maiane falou do quanto as lives que Raine fez abençoou a vida de Maiane, dentre outras pessoas que mandaram mensagem pedindo que Raine estivesse aqui. Então, de imediato, mandei mensagem para a Raine, ela aceitou de primeira, e por isso nós estamos extremamente alegres e felizes com essa oportunidade que o Senhor nos concede. Conosco aqui, Raine Oliveira, esposa do meu amigo Pastor Peter, e Raine agora se apresenta para vocês, com vocês, Raine Oliveira. Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Glória. Vai tudo bem, declara assim, profetiza, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, meu amigo Clemerson, Amém. Pela oportunidade de estar aqui, meu Glória primeiro podcast. Glória a Jesus. Estou um pouco nervosa, viu? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Em nome do grande. Raine, eu gostaria de te perguntar, porque através das redes sociais, nós conhecemos aquela Raine que aparece ali dando bom dia, aquela Raine que aparece ali falando do Petros. E eu gostaria de saber agora quem é Raine fora do ministério, quem é Raine fora das nossas telas. Eu sou uma mulher comum, bem tranquila, tento levar a vida com leveza, identificando quando é a hora de ser esposa, mãe, serva, mentora, cada coisa no seu lugar. E sempre tentando trazer alegria em todo lugar que eu tiver. Glória a Deus. Sempre vai ser assim. Às vezes um pouco tímida, mas é bem pouquinho, vai rompendo. Que ninguém imagina que seja tímida. Mas ainda tem. Eu queria te perguntar, Raine, quando foi que você percebeu que você tinha, assim, esse chamado para trabalhar com mulheres? Por que isso? Porque algumas pessoas deduzem que toda esposa de pastor necessariamente tem que assumir um ministério, tem que assumir um cargo, um departamento, e nós não cremos dessa forma. Então, eu gostaria de te perguntar, quando foi que você percebeu, assim, que você tinha esse dom para trabalhar com mulheres? Eu não percebi. Eu estava na maternidade, aqui na Clise, com meu filho Rian. Quando o Rian nasceu, ele foi o único de parto normal. Em 2017, 2016, Deus restaurou meu casamento. 2017, Rian nasceu, dia 2 de janeiro de 2017. E aí eu estava na Clise, quando eu tive uma das primeiras experiências com Deus. E ele falou para mim, seu ministério com mulheres inicia aqui. Glória a Deus. E na sala que eu estava, no quarto que eu estava com o Rian, esse quarto trocou 7 vezes de mulheres. Só eu ficava. Todas as mulheres chegavam um dia, saía no outro. Chegavam um dia, saía no outro. E eu fiquei lá 12 dias. Meu Deus. E nesses 12 dias, no primeiro dia, eu chorei muito quando eu descobri que eu ia ter que ficar lá, que Rian ia ter que tomar uma medicação. Pela demora do parto, ele nasceu com um PCR alterado. E Deus falou pra mim, todas as mulheres que passar por aqui precisam saber o que eu fiz no seu casamento. Meu Deus. E seu ministério começa aqui. Então, foi ali que começou. De madrugada, Rian acordava. E eu me lembro que 2h56 da manhã, todos os dias, o único bebê que acordava era Rian. E eu tinha que ir no corredor, orar por todas as mulheres, em cima, né, na Clise. Então, eu ouvia as que estavam gritando embaixo para a criança nascer, né, em trabalho de parto. E Deus me colocava nessa rota toda madrugada, com Rian chorando. Vai orar pelas mulheres que estão parindo, pelas que já tiveram e pelos bebês. Meu Deus começou do ali. Céu. Hoje, olhando assim para esse cenário, com essas mulheres que você trabalha e os testemunhos que eu aposto que você recebe também, qual é assim, a maior dor que você consegue identificar, que você percebe nas mulheres hoje? Eu acredito, Clemerson, que a maior dor delas é tentar maquiar, tentar ser o que elas não querem mostrar que são. Elas querem mostrar ser muito fortes, mas escondendo, até para elas mesmas, que existe aquela dor. Elas não conversam mais com o marido, elas têm receio a lideranças, elas têm receio à amizade. A mulher hoje ela tem uma resistência muito grande à amizade. E apesar de que a Bíblia nos orienta a respeito da amizade, que a amizade é importante, elas são muito traumatizadas ainda com isso. Elas querem viver dentro de um mundinho. Então, eu acho que Deus ele me lançou justamente nesse lugar de
se desarme. Uhum. Tire a maquiagem, seja você. Qual a sua real identidade? Você recebe muita crítica com isso, Rainha? Demais. Como diferenciar o empoderamento bíblico para o empoderamento que o mundo prega? Qual a diferença que existe entre os dois? Eu acredito que o mundo, ele prega um empoderamento que você não se submete. Você tem que estar por cima. Empoderar no mundo é sobre você dar ordem. Uhum. É você que tem que estar no topo. Não, com Cristo é diferente. A Bíblia nos orienta que o empoderamento, segundo a Bíblia, é sobre governo. É sobre entender seu lugar. A sua posição. É sobre entender a sua posição. E entender que sozinha você não faz nada. Tudo é a partir do Espírito Santo de Deus. Isso seria, então, ligado a essa questão da identidade feminina em si, Sim. dela saber ser mulher, dela saber Isso. ser feminina. E quando que a mulher ela consegue perceber que existe essa distorção da imagem dela quanto feminina e da imagem que o mundo apresenta dela como mulher? Principalmente nas influências que elas acompanham lá de fora, Uhum. né? Porque lá fora a mulher aprende que o empoderamento feminino está ligado a eu ganho mais, eu que pago minha conta, eu tenho quem faça por mim, tá? É muito relacionado a isso, é o feminismo, né? Uhum. E aqui dentro a gente tem a palavra de Deus como a nossa fonte de influência máxima. Uhum. Então, é o cuidado que a gente, como mulher cristã, precisa ter nos dias de hoje. É saber quem me influencia. Porque a gente pensa que não, mas um cortezinho pode influenciar a gente. E fazer a gente fugir do que a palavra nos orienta. Com certeza. Eu percebo que hoje, um dos principais tabus que as mulheres têm hoje para saber lidar é a questão da submissão. De estar debaixo da orientação do seu marido, de estar debaixo daquilo que Deus direcionou ao marido. Não que Deus não fale com as nossas esposas, eu creio que muitas direções que o pastor Peter já tomou e toma é através de um direcionamento que Deus deu à senhora e assim a senhora passou para ele. Mas eu vejo que existem algumas mulheres que têm essa dificuldade no que diz respeito à submissão, a submeter-se ao marido como sendo cabeça do lar ali. E aí eu gostaria de saber se a senhora consegue me dar uma definição do que seria essa submissão bíblica, para que as mulheres entendessem qual que é o papel dela no lar. Começa lá no princípio, Gênesis. Você foi criada para auxiliar. Glória a Deus. Sobre ser uma auxiliadora. Também tem a distorção e a falta de conhecimento sobre o que é ser submissa. Né? Submissão não é sobre eu ser escrava, não é sobre eu ser serva de um homem, não é isso. Eu vou deitar no chão e ele vai passar por cima de mim. Tem mulher que acha que é assim, né? Que ele é meu dono. Submissão é inferioridade. Isso, eu sou escrava dele. Não tem nada a ver com isso. É sobre eu saber auxiliar o homem que Deus colocou do meu lado. Com sabedoria, com cuidado, dentro da palavra, com oração, na intercessão. Glória a Deus. É sobre isso. Eu vejo muitos exemplos que a senhora dá. Por exemplo, essa semana mesmo a senhora estava falando sobre quando o Senhor direcionou a que saísse da sua casa própria e fosse morar de aluguel. Eu confesso que assisti todos os stories, do começo até o final. E eu sei que ali foi uma direção que o Senhor deu, e a senhora passou ao pastor Peter. E aí eu gostaria que a senhora passasse para a gente, se assim fosse possível, uma situação que mostra a submissão da mulher dentro do lar. Porque, como a senhora deu esse exemplo, submissão não é a mulher estar debaixo e o homem estar pisando nela, fazendo ela de tapete. Entretanto, é possível explicar o que é a submissão dentro de um casamento cristão e, se possível, dar um exemplo. Se for um exemplo pessoal, melhor ainda. Mas, se não tiver, o que seria essa submissão bíblica? É sobre... A mulher costuma ser muito, em alguns casos, né? Autoritária. Autoritária e autoridade não tem nada a ver. Autoritarismo e autoridade são diferentes. Ela costuma querer ter a última palavra. Ixi, eu tenho muitos exemplos de meu marido, eu chegar assim, com uma palavra, com um pensamento, e ele, não. E eu sei que em outro tempo... Esse não ia ser aceito assim. Esse não ia ser uma guerra, meu Deus do céu. A cara dele. Mas eu tenho que parar assim e falar, tá certo.
Então é não. E vice-versa, né? Como esse exemplo da casa, ele me chamava muito para sair da casa. Mas eu tinha na minha mente, não, aqui é nossa casa. Eu espiritualizava mesmo. Não, aqui foi a casa que Deus deu a gente. A gente não pode sair do que Deus deu. Na minha mente, ele estava sendo ingrato, como eu falei nos stories, né? Ele tá sendo, meu Deus deu essa casa pra gente. Ele tá sendo ingrato. Ele não tá feliz, não, com essa casa. Que homem satisfeito. Que homem satisfeito. Mas eu não falava isso pra ele, né? Eu dizia, amor, não tá certo isso aqui, não. Não, a nossa casa é essa. E ele, essa casa é pequena pra gente. A mente do meu marido, na verdade, ele tá muito além da minha. Ele pensa muito maior do que eu. Glória eu a acho Deus. que tem a ver com criação, sabe? A mente dele é muito do melhor, do maior. E a minha é muito... Pode não parecer, mas a minha é muito medrosa. Não parece. Em partes, né? Porque também tem hora que minha fé é pra virar um avião. E a dele não tem coragem de... E assim vai. Então, eu tenho muitos exemplos de momentos em que eu tive que me submeter. A exemplo desse da casa e a exemplo de tantos outros, como eu me lembro que em 2023 eu estava grávida e Rian levou a primeira surra dele que ele nunca tinha levado. Nunca tinha apanhado, Não. Rianzinho. A gente tava na rua e Rian tinha um negócio de não responder o povo, chamava todo mundo de feio. E aí, em uma dessas, no meio da rua, na casa de uma ovelha nossa, ele chamou Rian, faça isso e aquilo. Rian começou a chorar, fez uma birra. Eu grávida, de Petros. Ele pegou Rian, botou dentro do carro e disse, eu vou lá em casa. Eu também vou! Eu entrei dentro do carro. Eu entrei dentro do carro. Ele, você entrou dentro do carro, mas você não vai se meter nisso daqui. Eu vou lhe dizer, é uma guerra. Pra uma mãe, Meu Deus. o menino já tava chorando sem nem ter apanhado. E aí, ele olhou pra mim, eu fiquei sentada, grávida, na cadeira, e ele olhou pra... Isso aí pra mim é um exemplo master de submissão. Porque em outros tempos também eu não sei não. Meu Deus. E ele olhou pra mim e disse, você fica aqui e eu vou lá. E eu daqui só ouvindo, pá, pá, e ele levou uma surra. E eu vou dizer uma coisa pra você, foi a melhor, uma dos meus posicionamentos de submissão que mais teve resultado. Porque Rian foi transformado através de uma surra. É forte esse negócio. Porque tem gente que ainda acredita, não pode bater. Gente, o menino era mal educado de verdade. Só tava precisando de uma lapadinha. A mãe se submeteu à vara da disciplina e muita coisa foi resolvida naquela hora. Eu vejo que tem muitas crianças que, infelizmente, não honram justamente por culpa disso. Isso. Porque a mãe interfere. Tira a autoridade do pai. Tira a autoridade do pai. O pai quer falar, a mãe pode falar, mas quando o pai vai falar, a mãe não aceita. É muito comum isso no meio É muito comum. É muito comum. Aí agora a gente vai entrar numa linha tênue. Porque nós sabemos que a mulher, ela tem que ser submissa. E você citou para mim um exemplo em que você exerceu essa submissão. E aí eu queria perguntar agora, existe um limite para que a mulher seja submissa? Até que ponto a mulher ela deve ser submissa ao seu marido? Existe esse limite? Eu acredito que sim. Qual seria esse limite? Esse limite é você estar em paz com o que está lhe sendo proposto. Porque senão você deixa de ser submissa e se torna escrava ou serva de um homem. E a gente não foi chamada para isso. Então, é seguir o que a Bíblia nos orienta diante de a gente sentir paz daquilo que está sendo proposto para a gente também. Porque tem homem que se aproveita muito de uma palavrinha que Salomão colocou. A mulher sábia edifica. Edifica a sua casa. E ele quer montar em cima da mulher. Eu acho isso errado também. Então, tem que ter respeito e tem que ter paz naquilo que está lhe sendo proposto. Sim. Uma das perguntas, inclusive, que eu recebi quando nós colocamos que a senhora viria ao nosso podcast, e o que me fez pensar nessa questão da submissão foi que uma mulher mandou mensagem e disse que existem momentos em que o marido pede para que ela minta. Existem situações em que o marido pede para que ela minta, e aí ela disse que por ela ser cristã, né, por ela ser evangélica, ela disse que isso tem incomodado bastante.
E aí ela colocou na mesa essa questão da submissão, né? Clemerson, e agora? Eu sou submissa, não sou submissa? O que eu devo fazer? E aí essa foi uma das 3 perguntas que não está no nosso roteiro, que aí eu já te faço. Qual conselho dá para essa ovelha, para que ela consiga sair dessa situação ou de repente resolver isso? Antes da posição submissa, ela precisa lembrar que ela é a serva de Deus. Serva de Deus. Então, quando ela quebra um princípio bíblico, precisando mentir para ser submissa, ela quebra o ponto mais importante da vida dela, que é o ser serva. Então, fugiu daquilo que a palavra nos orienta, quebrou um princípio, tá errado. Tá errado. Ela está sendo serva daquele homem. Mas tem muitas mulheres que agem assim. Uhum. Porque até acham que é sabedoria. Minta, diga que eu não tô aqui não. Atenda o telefone aí, diga que eu não tô. Fale. E tantos outros exemplos. Mas eu preciso ser serva antes de ser submissa. E eu acredito que esse corte ele vai dar muito o que falar de algumas irmãs que infelizmente vivem nesses relacionamentos abusivos. Eu falo que eu conheço algumas situações em que as irmãs não vão, por exemplo, na Assembleia de Deus nós temos a escola bíblica. A escola bíblica começa às 9 horas da manhã e vai até 11, 11h30. E a gente se encontra com algumas situações de algumas irmãs que disseram assim, não, eu parei de ir para a escola bíblica porque quando dava meio-dia, o meu marido queria que o almoço estivesse pronto. Meio-dia em ponto. E aí, para mim conseguir ir para a escola bíblica e deixar o almoço pronto, eu tenho que acordar pelo menos 6 horas, 7 horas, para deixar tudo pronto, para ele chegar, eu acordar e estar lá pronto. E aí a minha pergunta para a Raine, como mentora de mulheres, seria... sem ferir os princípios bíblicos, mas que infelizmente elas estão nesse relacionamento que a gente pode chamar de abusivo ou tóxico. Se antecipe. É tudo organização. Porque se o almoço começa um dia antes, ela vai conseguir ir para a escola bíblica e tá tudo certo. O problema é que, às vezes, o abusador usa uma desculpa para impedir ela de estar no lugar que ela sabe que tem que estar. Uhum. Então, é isso que precisa ser avaliado. Por quê? Porque, às vezes, não é sobre a escola bíblica, é sobre ela estar na presença de Deus e qualquer programação na casa de Deus, ele vai procurar uma desculpa. Vai ter um impedimento. Pode ser o almoço de meio-dia, pode ser a janta de 7h30, pode ser qualquer outra coisa. Então, o problema é o que ele está querendo. Qual o objetivo dele com essa proposta? Ah, meu almoço tem que estar pronto meio-dia. Pronto, então vou me antecipar, que é para não ter desculpa. Se antecipar. O negócio é esse. Gente, nós estamos aqui com a missionária Raine, um oferecimento aqui da Energize Vale, a melhor loja de energia solar, a melhor empresa de energia solar que nós temos em Sobradinho, Bahia, chama-se Energize Vale. Você comprando na Energize Vale, você concorre a um carro 0 km, 3 motos, uma bicicleta, geladeira e vários outros eletrodomésticos. Você só vai encontrar isso na Energize Vale. Em nome também de Rota da Pizza. Nós estamos aqui em nome de Rota da Pizza, que hoje a Rota é uma franquia. Tem Rota da Pizza em Sobradinho, tem Rota da Pizza em Santana do Sobrado e tem Rota da Pizza também em Casa Nova. Então, você hoje, nessa segunda-feira, não quer fazer janta, sua mulher cismou e disse que não faz jantar, aproveite as palavras da missionária Raine aqui, faça também algo bom para sua esposa, tire ela desse fogão aí, compre pizza hoje na Rota da Pizza. Já fazendo aqui um adendo que você pode pedir a sua pizza na Rota da Pizza sem precisar sair de casa, através do aplicativo Delivery Munch. E hoje, na segunda da pizza, você compra pizza hoje por R$ 31,99. Só na Delivery Munch você compra pizza hoje por R$ 31,99. Você baixa o aplicativo da Delivery Munch, eu tenho certeza que você vai encontrar lá as melhores opções de janta ou jantar para que você possa, sim, agradar a sua esposa e tirar ela da beira do fogão na noite deste dia. Deixar aqui também o nosso agradecimento à JDS Pharma, a melhor farmácia de Sobradinho. Você encontra a JDS Pharma ao lado do Bradesco, lá em Sobradinho, bem como também na rodovia 210, ao lado do Posto Juazeiro, aqui no Salitre, você encontra também a JDS Pharma. Esses são os nossos patrocinadores, dos quais eu não posso esquecer a Boutique Jeito de Vestir, Kátia Dantas. Eu costumo falar para minha esposa que eu fico muito preocupado quando ela diz que vai dar uma passada lá em Kátia, porque geralmente ela não consegue sair com um vestido só. E Kátia inventa umas promoções que com R$100 você leva
2 vestidos. E aí eu não sei se Rainha é assim, pastor Peter, mas a minha esposa é. Ela chegou em casa esses dias com uma sacola com 5 vestidos. E eu olhei pra ela e disse, esses vestidos é de quem? Ela falou, é meu. Eu falei, é teu? Ela disse, sim, você que me deu. Assim, eu que lhe dei, ela disse, sim, eu comprei pra você pagar. Confortou meu coração em saber que ela comprou na boutique Jeito de Vestir, que o preço é acessível. E com certeza a minha fatura vai vir bem baixinha, porque ela comprou lá na boutique Jeito de Vestir. Boutique de Vestir vestiu Vitória quando ela veio aqui, vestiu também Maiane quando ela veio aqui, e eu fiquei sabendo também que patrocinou e vestiu a nossa missionária Raine. Então nós estamos aqui com Raine, mentora de mulheres, missionária, e a gente vai entrar agora numa seara em que ela é expert nisso. Sabe aquele meme quando diz assim, aqui eu tô bem, aqui você não precisa nem ficar do meu lado que eu tô bem. É a seara que a gente vai entrar aqui em mulher como a coluna do lar. A missionária Raine, que tem um trabalho com mulheres aí intitulado Sou Coluna. E eu queria perguntar para a Raine agora, o que significa, Raine, ser coluna na prática? Ser coluna na prática é sobre... Não é nenhum título. Ser coluna na prática é sobre quem está comigo me ver, de verdade. Porque eu me auto-intitular sou coluna é fácil. Pegar um microfone, pregar e louvar e ministrar e colocar a mão e pessoas testemunharem, fazer uma aula ali na hora da mentoria e ser forte. Mas ser coluna é andar alinhada no lugar mais importante que Deus me posicionou. Glória a Deus. Quem vai saber me dizer de fato se eu sou coluna é aquele homem ali. Seu marido. Meu marido, é meus 3 filhos, que quando o sapato aperta, é lá que eu tô, é lá que eles escutam a gritaria. E ser coluna na prática é estar posicionada como Deus espera, no lugar que Deus espera, na hora que Deus espera, Glória do a jeito Deus. que Deus espera. Glória a Deus. Em todos os lugares que Ele me posicionar. Porque Ele não me posiciona só na minha casa. Lá é o lugar mais importante que Ele me posicionou, é meu primeiro ministério. Mas ser coluna na prática é aonde Ele me posicionar. Eu saber como eu tenho que estar posicionada por causa dEle e através dEle. Glória a Deus. Queria te perguntar, Raine, como que surgiu essa ideia desse projeto? Sou Coluna. De onde que veio a ideia de fazer? Não surgiu de mim, Clemerson, porque eu vou dizer uma coisa pra você com muita sinceridade. Eu nunca quis o meu chamado. Verdade isso? Nunca. Não foi uma coisa assim que, meu Deus, deixa eu pensar aqui, eu preciso pensar em algo para viver o plano que Deus tem para minha vida. Eu nunca tive esse pensamento, nunca tive isso. Eu me lembro que em 2019 o Instagram ainda era fechado e a gente teve uma participante em um encontro de mulheres, que era em janeiro de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. E ela pegou meu celular e olhou, eu tinha 1.000 e poucos seguidores, que eu tinha acabado de abrir meu ao público, o Instagram. E ela disse assim, esses números vão crescer muito. Mas Deus, já foi a 6ª pessoa, mas Deus está mandando você usar a ferramenta. E aí eu ficava, que ferramenta? E eu me lembro que no primeiro culto ao vivo, na pandemia, durante que a pandemia, teve que fechar a porta, tem que fazer culto ao vivo. Aí eu me lembro que eu peguei, a gente colocou o celular, posicionou e tal, a gente tava na casa de minha mãe, lá na São Joaquim. Aí, vamos iniciar a live, coloca no seu Instagram, ele falou, meu esposo. E a gente colocou, e aí eu, boa noite, povo de Deus, como é que vocês estão? Tá, muita gente entrando. Eu tinha resistência a isso. Mas naquela hora, parece que eu nasci para aquilo. Fluiu. E ele aqui do meu lado, ei, isso é um culto. Isso é um culto. Aí eu, eita. Aí eu, boa noite e tal. Aí ele, é um culto. Aí eu, então venha falar. Aí eu saí, ele veio. Aí quando terminou, eu falei pra ele, amanhã eu vou fazer uma live. Aí ele, outro culto? Eu disse, não, vai ser uma live. Pronto. E aí começou o projeto 5h27. Eu lembro. 5 horas da manhã. E eu tenho a tua experiência pra falar disso aí. 200, 300, a gente bateu um dia 523 mulheres, 5h27 da manhã. E aí eu comecei no mês de abril, dormi de madrugada, eu ouvia, bom dia, colunas, boa tarde, colunas, boa noite, colunas. E eu não sabia o que era nem colunas. E aí quando foi um dia de manhã que eu acordei pra live 5h27, eu falei, gente, eu tenho 3 dias que eu tô ouvindo, bom dia, colunas, boa tarde, colunas, boa noite, colunas. Eu não sei nem que coluna é essa. Mas a partir de hoje eu vou chamar vocês de colunas. Bom dia, colunas. Pegou. Quando eu falar bom dia, colunas, é com vocês.
pegou, mas eu não sabia a que coluna se referia. Na minha mente, era coluna do corpo humano, né? E aí, Deus falou comigo, não tem nada a ver com essa coluna. É sobre a coluna de sustentação da área civil. Glória a Deus. E aí ele começou a falar comigo sobre construção, sobre fundamento, sobre colunas e sobre o que a coluna carrega. Nenhuma construção, Clemson, foi assim que o Senhor falou para mim. Toda coluna que está posicionada, que é posicionada, ela precisa de um fundamento. Ela é a base. A casa que não estiver alicerçada na rocha, ela não se sustenta. O vento sopra e ela cai. Ela cede. Nós precisamos desse fundamento, que é ele é a nossa rocha. Mas nenhuma construção existe sem colunas posicionadas. Então, quando Deus falou isso para mim, dentro dessa visão de construção, foi aí que começou. E não foi eu que quis, e não foi eu que pedi, foi acontecendo e hoje nós somos colunas. Eu queria te perguntar, a mulher como sendo uma coluna, qual seria a influência espiritual dela dentro do lar? Contudo, eu queria saber, porque eu tenho uma experiência que não é minha, compartilharam comigo, dessa questão do 5h27. Eu queria saber primeiro por que 5h27 da manhã? Se tem um negócio aí, por que 5h27? Não me pergunte. Poderia ser 5h30, né? 5h30, que é fechadinho. Não me pergunte, não sei. 5h27. Ele foi me dando todas essas coordenadas. E eu comecei a fazer live toda hora, né? Na pandemia, de manhã, de tarde, de noite. Os vizinhos de minha mãe já nem suportavam, mas essa mulher tá toda hora gritando, mas era uma coisa muito forte. Eu tinha que estar ali naquele lugar. E eram muitos testemunhos que acontecia. E aí, de repente, eu tava fazendo uma live que terminou 9 e pouca da noite. Eu falei, amanhã vamos entrar às 5h27 da manhã. E aí o 5h27 pegou. Pegou, 5h27. A experiência que eu tenho com isso é que certa feita nós estávamos em uma pizzaria. Não vou falar pizzaria porque eu tenho um patrocinador, né? E não era na roda da pizza que nós estávamos. Nós estávamos sentados na pizzaria e aí eu acho que o pastor Peter passou com a senhora no carro. Não, acho que nessa época ainda não tinha comprado o carro. Nessa época eu não tinha o carro. Mas vocês passaram. E aí eu falei, já vai passando ali o pastor Peter. E aí uma das pessoas que estava sentada assim na mesa olhou pra mim e disse assim, eu não suporto mais. Essa mulher gritando, toda manhã eu acordo com ela gritando. E aí eu tava na mesa, aí eu olhei pra Laís assim, aí eu fiz menção de levantar, né, pra falar alguma coisa, aí a Laís botou a mão assim na minha coxa, como que rapaz, fique quieta. Aí eu fiquei calado. Ela grita demais e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu escutei isso, voltei pra casa, disse, rapaz, bem, tu não deixou eu falar nada. Ela, não precisa falar nada não. Tá bom. Passa-se uma semana, estava eu com essa pessoa novamente, nós já estávamos na igreja, né? Terminou o culto, fica aquele pessoal conversando ali fora da igreja, tá todo mundo conversando. E aí eu sabia que essa pessoa estava enfrentando uma certa dificuldade e tal. Eu cheguei e falei, e aí, fulano, como é que tá? Ela, rapaz, estou bem demais, graças a Deus. Eu disse, aquele negócio lá resolveu? Aí ela disse assim pra mim, rapaz, Clemson, eu nem lhe conto. Eu disse, foi o quê? Rapaz, eu tava orando de madrugada, pedindo a Deus que me desse uma resposta, algo que eu tava pedindo e tal e tal. Não vou falar a situação aqui, mas a pessoa sabe quem é. Pedindo a Deus que me desse uma resposta de algo que estava acontecendo, tal, tal, tal. Eu disse, e aí o que foi? Rapaz, eu orei de madrugada, pedindo a Deus que me desse um sinal. 5h27 da manhã, Rainha acorda, gritando o versículo que eu pedi a Deus como confirmação. E aí eu disse, se foi, ele se foi. Eu disse, e aí, no caso, se ela tivesse falado bem baixinho, será que tu tinha ouvido ela falando? Aí ele disse pra mim, rapaz, eu não sei como é não. Aí ele olhava pra mim, o pastor Pio, dizia assim, olha, tô todo arrepiado aqui, ó. Só de lembrar, eu tô todo arrepiado. Aí eu dizia, mas e aí, resolveu? Ele disse, não, ela deu aqueles gritos 5h27. Não foi meio-dia, meu telefone tocou e a situação tava resolvida. Aí eu disse, rapaz, tá vendo aí? Nunca mais questione os mistérios de Deus. Então eu sei que tem um negócio aí nesse 5h27. Mas ficou comigo na minha mente. Por quê 5h27? Mas agora eu sei que é um mistério. Que é mistério. É mistério. Teve muitos testemunhos ainda assim, que você consegue lembrar? Teve muitos testemunhos. Foi até difícil para mim encerrar aquela fase. Encerrou porque Deus quis mesmo. Todo mundo foi voltando para a sua rotina. E eu comecei a entrar e ninguém entrava mais. E aí Deus começou a falar para mim, Rainha, que na verdade ali era um culto que era uma mentoria, era uma coisa muito forte.
E aí ele disse pra mim, Raine, chegou a hora de mudar de fase. E aí a gente mudou, mas foi um tempo muito precioso, tem muito testemunho daquele momento. Glória a Deus, glória a Deus. Voltando aqui para a mulher como coluna, Raine. Qual que seria, então, a influência da mulher no lar, assim? Ela sendo coluna, ela se posicionando, qual que seria a influência dela? A influência dela é caminhar. E não vai. Ó, eu vou ser bem sincera. A mulher coluna, ela não é mulher perfeita. Que às vezes a gente tem em mente que a mulher sábia ela tem que ser perfeita, ela tem que ser santa. Não vai, a gente não vai conseguir, não adianta. Não adianta não, tá dentro da gente, o pecado tá dentro da gente. Tem hora que a gente vai gritar, se estressar, tem hora que a gente tem que ser sábio e não vai ser, tem hora que a gente vai querer ser coluna e não vai ser. Tá tudo certo. Eu acredito que o ser coluna é você saber voltar pra rota. Saber voltar para a rota, meu Deus. Eu acho que a identificação mais pontual que eu tenho hoje para o ser coluna é saber voltar para a rota. Eu me lembro que quando a gente faz dieta, se a gente for conversar com o nutrólogo, né? O doutor Miguel tá me acompanhando. O mais importante não é o sair, o importante é você voltar para a rota. O ser coluna é isso. É você saber que fugiu da rota aqui agora, mas você sabe a rota que você precisa traçar, que você precisa caminhar. E entender que ali onde eu estou inserida, seja família, seja trabalho, seja qualquer ambiente, eu estou sendo observada. E eu estou influenciando naquele lugar. Então, eu preciso tomar cuidado em como é que eu estou me comportando, saindo, e preciso voltar para a rota. Glória a Deus. Quando o Vitória esteve aqui com a gente, eu fiz uma pergunta para a Vitória que foi como conciliar essa questão da gravidez, da gestação, de ser mãe influenciadora. E Vitória usou uma das suas frases como referência. Vitória disse que teve um momento que estava assistindo uma dessas lives e algo que você falou para ela despertou, deu esse start na mente dela e ela viu que ela deveria se posicionar. E aí agora eu gostaria que você falasse para a gente, Raine, como que uma mulher cristã e sendo coluna, ela consegue equilibrar ministério, maternidade e a vida pessoal. Como fazer essa mágica? Porque dizem que as mulheres conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue. Mas eu sei que é difícil equilibrar ministério, maternidade e a vida pessoal. Como Raine consegue fazer isso? Primeiro, você tem que vir para a mentoria Sou Coluna. Entendeu? Que é para você descobrir a metodologia e você entender que com leveza tem como a gente fazer isso aí. Tem que pegar o código. Tem que pegar o código. Clemerson, tem uma ferramenta que me ajuda muito. Assim, vamos sair um pouco agora do... Estou falando muito de Bíblia, né? A Bíblia, ela é o fundamento. Mas eu sou muito da escrita. E eu acredito que a mulher, se ela não tiver esse tempinho de parar, analisar tudo que ela precisa fazer, a vida dela vai virar uma bagunça. E não tem como dar conta. Porque, por exemplo, vai fazer 1 mês que eu tô sem ninguém na minha casa. E eu tô sendo coluna lá Isso, dentro. secretária do lar, Isso. ela se refere. Eu tô sendo coluna lá dentro, porque não é a minha casa, é alugada, é minha que eu tô morando. É muito grande. Você viu lá? Muito grande. É enorme. Entendeu? Então, são 3 crianças, um Petrus Emanuel, que ele consegue derrubar aquela casa em 1 segundo. Eu ainda não vi nenhum Pedro calmo. E Petrus, meu irmão. Ai. Pois ele tá lá, ele termina de chupar melancia, ele joga tudo que tiver na vasilha no chão, o bolo ele joga no chão, e aí eu tenho que estar lá, serviço. E tem hora que chega pessoas para um acompanhamento, para uma direção, casais, e meu marido diz, largue tudo, Pedro vai cuidar de Petrus, e vamos lá cuidar do pessoal. E eu tenho que largar tudo, e eu tenho que ir com amor. E a casa fica para depois. Então tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia e tem que orar muito, que é para dar conta. Estratégias essas que você só vai conseguir adquirir se fizer parte da mentoria. Tem que ir pra mentoria Sou Coluna. Senão não consegue. Vou te fazer uma pergunta agora, missionária, que eu não sei se vocês, quanto casais, se já passaram por isso. Mas eu acredito que muita gente que está nos assistindo e que virá assistir enfrenta essas dificuldades. Qual que seria? Como que uma mulher bem-sucedida, e eu falo bem-sucedida financeiramente falando. Vamos lá, um exemplo prático. Ela ganha mais do que o marido dela. O marido dela só ganha um salário, mas ela ganha 2, 3 salários.
como administrar isso na cabeça dessa mulher para que ela continue sendo submissa e tendo esse papel espiritual no lar. Porque a gente sabe que quando entra dinheiro, quando entra essa questão financeira, influencia bastante. E essa mulher que ganha mais do que o marido, como ela tem que se comportar? A gente volta para a identidade. Ela precisa saber muito bem definido quem ela é ali dentro daquela casa. Senão ela se perde. Muitas mulheres já se perderam por causa do dinheiro. Porque o homem ele é provedor. Mas quando ela se vê dentro desse parâmetro onde ela está acima, né? Em dinheiro, em valor que ela recebe, dentro dela cresce um ego, uma prepotência muito grande. E ela começa a deixar de enxergar como o homem provedor, o homem que é provedor. Então, o que eu diria para uma mulher dessa é: coloca os pés no chão e permaneça ciente de quem você é. Qual o teu lugar na vida desse homem? Não é diminuir, não é inferiorizar, mas muito pelo contrário. Eu acredito que dentro da finança de um casal, o que um homem recebe, o que uma mulher recebe, não é de uma mulher e nem é de um homem, é dos dois. É do casal. É do casal. Nem todo mundo está preparado para essa conversa, né? Com certeza. Principalmente, eu acho que mulher, quando ganha mais do que o homem, é pior do que o homem. Para entender que o dinheiro é dos dois. Mas ela sabendo quem ela é, para que ela foi chamada, eu tenho certeza que ela não se perde, não. Quando ela se perde, quando o dinheiro sobe para a cabeça dela, é porque ela ainda não identificou o que Deus tem com ela. Ainda não é coluna, né? Não, ainda não. Ainda não é coluna. Com as suas experiências, Rainha, assim, como que você consegue identificar aquilo que mais tem destruído os lares? Obviamente, a gente não vai trabalhar com nome, mas se você pudesse fazer um levantamento assim: rapaz, Clemerson, com a experiência que eu tenho, com as mulheres que eu atendo, eu acho que isso aqui é o que mais tem destruído os lares e os casamentos hoje. O que seria? Clemerson, ano passado, eu tive no Pérolas, foi na Bonfim, lá em Bonfim, e eu fiz uma pergunta para a sogra dela. Eu tenho esse vídeo, é uma senhorinha. E ela disse: eu sou casada há, se eu não me engano, 69 a 79 anos. E eu fiz uma pergunta para ela, eu disse assim: o que sustentou o casamento da senhora durante 69 anos? Na minha mente, ela iria responder de imediato: foi o amor. O amor, que eu amo ele. Mas ela não me respondeu isso. Ela me respondeu que foi a paciência. Meu e ela Deus. respondeu a paciência e eu ouvi tranquilamente, mas na outra semana, eu estava na casa de ovelhas nossa e a gente conversando, estava eu e mais duas mulheres. E essa outra mulher falou para mim: são 37 anos de casamento. E eu fiz a mesma pergunta para ela. Eu não perco a oportunidade em mesa, se eu puder perguntar, eu pergunto mais do que eu falo, porque eu gosto de perguntar. E aí eu perguntei: o que sustentou seu casamento em 37 anos? Como seu casamento chegou até aqui, para durar 37 anos? E essa mulher me respondeu exatamente a mesma coisa: a paciência. A paciência. E o marido dela chegou logo após aqui por trás de mim. Eu falei: eu acabei de fazer uma pergunta para sua esposa e eu quero perguntar para o senhor agora: o que sustenta seu casamento há 37 anos? Ele disse: paciência. Então eu acredito que é a paciência. No caso, a falta de paciência que tem destruído. A falta de paciência tem destruído, porque a falta de paciência não deixa a gente entender o outro, não deixa a gente olhar para o lado do outro, não deixa a gente ser calmo quando tem que ser, abraçar quando tem que abraçar. Esses dias mesmo eu tenho experiência, eu e meu esposo, a gente viveu algo, ele estava em um dia muito abafado, assim, muito abafado. E eu percebendo, ele sempre atrás de mim, né? E abafado, e eu andando na casa, e eu limpando a mesa, esses dias. Agora, final de ano, e eu limpando a mesa, e eu limpando isso, limpando aquilo. E aí, de repente, eu olhei pra ele, e eu querendo sorrir o tempo todo. Mas ele abafado. E eu: meu Deus, o que é que esse homem tem, Jesus? O que é que tá acontecendo? Sim, o que é que tá acontecendo com a vida desse varão? Orando pela vida dele, e limpa, e limpa, e limpa. E eu percebendo ele atrás de mim. E aí eu olhei pra ele assim uma hora, eu querendo dar risada, e o olho dele tava assim, ó. Vidrado. Igual ele fez ali agora. Aí eu olhei pra ele, aí eu perguntei a ele: o que é que você tem? Aí ele ficou parado assim, olhando pra mim, e eu dei um abraço no meu esposo. Clemson, eu desmontei o meu esposo. Meu Deus. Ele tá ali pra lhe dizer a verdade. Eu acredito nisso. Eu desmontei meu esposo, porque ele não conseguia dizer pra mim o que era,
Mas eu percebi que ele estava abafado com alguma coisa e um abraço resolveu a situação. Uma mulher impaciente, ela não consegue abraçar um homem abafado. Meu Deus. E tem horas que o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho só está precisando de um abraço. Mas quem é impaciente não tem abraço. Não consegue ter essa Não sensibilidade. consegue ter sensibilidade para identificar. Agora não é hora de falar, agora é hora de abraçar. Porque o impaciente, ele acha que falar resolve tudo. Mas a paciência é a própria sabedoria. A Meu paciência Deus. consegue ter discernimento para identificar a hora de falar, a hora de calar, a hora de abraçar, a hora de afastar. Como diz Eclesiastes, há um tempo determinado Para para tudo. todas as coisas. Você tem assim, Raine, alguma família que vocês acompanharam, quer seja como pastores, mas voltado mesmo assim para a mentoria Sua Coluna, de alguma mulher que você pegou desde o iniciozinho ali e vem acompanhando até hoje. Obviamente que a gente não vai citar nomes aqui, mas que você viu assim, ó, Clemerson, eu peguei uma mulher que a situação dela era assim, 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 e hoje, depois da mentoria Sua Coluna, o resultado que ela vive hoje é exatamente assim. Você tem alguma pessoa, alguma experiência que você pode compartilhar com a gente? Tem muitas. Tem uma hoje por sinal que ela, esse ano de 2026, ela está se levantando como mentora também. Meu Deus E do eu me céu. lembro que em uma das nossas confraternizações presenciais, ela é daqui de Petrolina, e ela chegou em uma dessas confraternizações e ela chegou a falar o seguinte: hoje ela está em outro relacionamento, mas na época ela era separada do pai dos filhos. E ela disse assim, essa frase marcou muito minha vida e a mentoria Sou Coluna. Se eu tivesse conhecido a mentoria Sou Coluna antes, o meu relacionamento não teria chegado aonde chegou. Glória a Deus. Então, entre outros, de mulheres que deixavam a timidez abafar o chamado, o ministério, e que hoje elas se levantaram como ministras, como levitas, e estão dentro daquilo de que Deus chamou elas para executar, que é o foco da mentoria. Identifique quem você é. Eu acredito que você deve lidar com muitos traumas, assim, de algumas mulheres que chegam traumatizadas. E como que esses traumas, eles afetam o casamento e a espiritualidade dessas mulheres, assim? Como que você definiria isso? Afetam a nível até de acabar. Alianças que não precisavam acabar, relacionamentos que não precisavam se encerrar, mas se encerra porque elas estão com foco tão na dor que causaram elas, que elas não conseguem enxergar uma rota nova que Deus escreveu. Feito muito vídeo, né, no feed, você tem percebido? Isso ali também foi Deus. Todo mês sai um logo no comecinho. É para sair todo dia, mas eu ainda fico um pouco resistente. E aí, agora por último, eu fiz um falando de amizade. E se você for nos comentários, você vai ver que tem muita mulher traumatizada lá. E é exatamente isso que eu quero extrair quando eu faço um vídeo desse. Porque meu amigo é Jesus. O único amigo que eu tenho é Cristo. É Cristo. Então, uma mulher dessa, eu já vou pro privado dela. Eu já vou pro privado dela. Nem respondo lá nos comentários. Mas Já é fácil identificar já é fácil uma falta, identificar, né? porque existe uma dor ali. Claro que não é só Jesus que é nosso amigo. Claro que ele deixou pessoas aqui para nos abençoar, para interceder, para nos abraçar. A gente precisa de pessoas. Então, essas dores, esses traumas atrapalham a vida da mulher a nível delas interromper o que não precisava ser interrompido. Meu Deus do céu. Teve algum trauma, assim, que você consegue recordar de alguma coluna? Teve. Tem uma coluna que ninguém sabia que ela tinha sido abusada. Meu Deus. E ela só conseguiu soltar isso em uma mentoria presencial. Quando eu abracei ela pelas costas, eu peguei nos ombros dela e eu parei nela e fiquei pegando nela, tocando, e ela chorava muito. E todo mundo em silêncio, eu falando, e teve uma hora que eu apertei assim o ombro dela e eu falei, você quer falar alguma coisa? E ela gritou, eu fui abusada! Meu Deus do céu. E aí todo mundo ficou olhando pra ela, não, sabe assim, meu Deus, ela? E ela, eu fui abusada! E eu continuei pegando nela e peguei nos braços dela e eu falei, pode falar. Aí ela foi meu tio. Meu Deus. Eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe me levava para casa da minha tia. Eu não queria ir. Isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado dentro da nossa casa. Quando os nossos filhos têm resistência a alguém, a lugares, e a gente às vezes quer forçar porque acha que é birra. A escola, a gente tem que dar uma atenção. E a partir daquele momento, ela viveu um romper.
Meu Deus. Muito grande. Porque ela abriu esse Fragilidade, trauma, né? essa fragilidade. E eu perguntei na hora, quem sabe disso? Aí ela, vocês. Meu marido não sabe, minha mãe não sabe, meus irmãos não sabem. Quem sabe disso agora é vocês. E ali a gente fez um momento com ela, que a gente costuma fazer na mentoria presencial. E graças a Deus ela viveu um romper absurdo. E eu gostaria, pessoal, de deixar uma coisa bem clara aqui, porque Sobradinho é uma cidade que só tem 25 mil habitantes. Nós somos uma cidade que não é nem relativamente pequena, é pequena. E qualquer coisa que acontece dentro da nossa cidade, eu acho que é em questões de horas, talvez minutos, para que a gente fique sabendo. E me emociona Raine relatar isso pelo fato de eu nunca ter sabido disso, que aconteceu isso. E eu tenho muitos contatos, eu conheço muita gente, pastores e não pastores, muita gente do meio artístico, enfim, eu tenho muitos contatos. E eu nunca soube disso. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se dispõe a fazer uma mentoria presencial, que tem outras pessoas ali que talvez você nem conheça, e você desabafa, e isso não vem à tona numa cidade tão pequena quanto a nossa, mostra que essa mentoria Sou Coluna, mostra que ali é um ambiente seguro, Raine. Tem que ser. É um ambiente seguro, é um ambiente ético, porque se fosse em qualquer outro ambiente, eu falo sem demagogia alguma, Sobradinho todo estaria sabendo. E Clemerson, um detalhe, que tem muita gente que se petróleo no Juazeiro para ir para a mentoria lá. Eu acredito. Mas essa pessoa é de Sobradinho. Na mentoria Sou Coluna é lealdade. Se você não é leal, não se considere coluna. Por isso que tem gente que vai tentar, mas não vai conseguir ficar. Não fica. Tem que ser leal. Ao propósito, aquilo que está acontecendo, né, Raine? Isso. Hoje, talvez, algumas mulheres estão assistindo a gente agora, e eu espero, essa é a minha oração, que desperte no coração delas o desejo de participar da mentoria Sua Coluna, não pelo business, não para que Raine venda, não para que Raine alcance isso, não. Não somente por isso, mas para que você que me assiste, você que é mulher, e eu espero que em algum momento, se já não está no coração do nosso pastor Peter, e eu estou me tremendo e me arrepiando todo, que em algum momento, você que é mulher, e se isso já não está no coração do pastor Peter, você que é homem, se em algum momento o Senhor tiver soprado, e se em algum momento o Senhor tiver colocado isso no coração do pastor Peter, da missionária Raine, para que a mentoria Sua Coluna migre também, para que os homens possam ter esse lugar de acolhimento, esse lugar em que eles vão poder desabafar e conversar, para que isso não seja apenas um projeto da igreja, em que o pastor Peter leve os homens para o seu lago, em que o pastor Peter leve os homens para ali. Eu estou falando aqui, eu não consigo nem olhar para o pastor, porque eu sei o Deus que fala no meu coração. Para que o pastor Peter também tenha esse ambiente, para que homens possam se encontrar e ter ali um momento em que eles vão poder desabafar e passar por esse tratamento também. E eu queria te perguntar, Raine, agora, qual que é o primeiro passo para que a mulher ela consiga adquirir essa cura interior assim? Elas que estão nos assistindo agora estão se identificando com Raine, se identificando com a mentoria Sua Coluna. Qual que é o primeiro passo assim? Eu preciso fazer isso aqui para mim começar. O primeiro passo é reconhecer que eu preciso. Algumas pessoas já me questionam, eu já fui muito questionada sobre por que você é missionária e cobra pela mentoria. E quando a gente saiu do 5:27, que Deus falou, agora você vai entrar dentro de outra fase. A outra fase era sobre não vai mais ser aberto, porque agora só vai estar quem realmente quer. E como peneirar, filtrar quem realmente quer? A partir do pagamento. Que eu não mexo no bolso, as porque pessoas só sentem. vai mexer no bolso quem de fato quer. Quem sabe que precisa de uma mudança. Não, eu preciso de uma transformação, eu preciso de um romper, eu preciso sair disso daqui. Eu vou mexer no bolso. Mas não, o que é gratuito, Clemerson, não de forma geral, mas dentro da mentoria, dentro do ensino, do conhecimento, o que é gratuito nem sempre vai ser valorizado. Então, ela vai ter aula, ela vai ter atividade.
eu não vou nem poder cobrar dela. Por quê? Nem ela dá valor. Meu Deus. Então, elas estão na mentoria Sou Coluna, elas recebem áudio meu. Eu quero atividade pronta. Eu quero resultado. Que é para você não entrar aqui e dizer não tive resultado nenhum. Não teve por quê? Porque você não quis fazer as atividades. Teve atividade, teve aula, teve propósito, teve desafio, você não fez nada. E eu tô ali de olho, de uma a uma, tudo que elas estão fazendo. Então, o primeiro passo é reconhecer. E pasme, que quando elas chegam, elas acham o meu problema, eu tô aqui, mas é porque eu tô precisando de uma força, porque o meu problema tá no meu marido. Eu tô aqui, mas é porque o meu problema é o trauma. Eu tô aqui, mas é porque o meu problema, e tudo começa a partir dela. Quando elas entram na portinha da mentoria Sou Coluna, elas percebem, meu Deus, primeiro em mim, depois através de mim. Tudo muda a partir de como eu estou me posicionando. Então Glória vai a Deus. começar delas. Glória a Deus. Gente, nós estamos com a missionária Rainha. Enquanto Clara confere aqui se a câmera está funcionando de boa e coloca um pouquinho de água aqui para a missionária, eu falo dos nossos patrocinadores. Deixar aqui o nosso abraço à Rota da Pizza. Rota da Pizza que funciona como franquia. Rota da Pizza hoje está com a promoção através do aplicativo Delivery Much, em que você consegue comprar hoje pizza por R$ 31,99. Você só consegue encontrar essa promoção no aplicativo Delivery Much. Dentro do aplicativo você encontra também a Rota da Pizza, a melhor pizza de Sobradinho. Tem Rota da Pizza em Sobradinho, tem Rota da Pizza em Casa Nova e tem Rota da Pizza também em Santana do Sobrado. A melhor pizzaria da Terra da Barragem chama-se Rota da Pizza. Também em nome de Energize Vale, a melhor empresa de energia solar, com os melhores planos, energia renovável que você vai conseguir encontrar, é na Energize Vale. Você entra em contato com Sara Lívia. Você comprando na Energize Vale, você concorre a um carro 0 km, 3 motos, geladeira, bicicleta, fogão, um monte de coisa. Recentemente agora a Sara Lívia entregou um ar-condicionado para uma das suas clientes que participou do sorteio e recebeu um ar-condicionado novo, zero, e Sara Lívia ainda instalou o ar-condicionado para essa cliente dela. Então você só consegue encontrar isso na Energize Vale. Em nome também da Boutique Jeito de Vestir. Se você der sorte, quando você for na Boutique Jeito de Vestir, Vitória Dantas vai estar lá e você vai conseguir ter uma consultoria com ela. Você entra em contato com Vitória e diz, Vitória, preciso que você me ajude a escolher uma roupa para essa ocasião aqui. E eu tenho certeza que Vitória vai te atender com o coração aberto, vai te atender da melhor maneira possível. Nós estamos aqui com a missionária Raine Oliveira, mentora de mulheres, missionária, faz parte da Igreja Plenitude, justamente com seu marido, o pastor Peter. Nós estamos aqui chegando ao finalzinho do nosso bloco, mas eu gostaria de perguntar para a Raine agora, qual que é, Raine, o maior engano que impede as mulheres de adquirir e viver esse propósito? Porque, de repente, tem alguém que está assistindo a gente aqui e olha assim, não, mas eu não preciso disso. Isso só acontece com fulana, eu nunca participei de uma situação dessa, nunca tive uma experiência dessa. Qual é o maior engano hoje que essas mulheres vivem para que elas possam despertar e dizer, não, eu preciso me posicionar como coluna do meu lar? Ainda tem muito disso, né? A mente fechada de que eu não preciso investir nesse tipo de conhecimento para eu viver o que esse povo está dizendo que eu vou tenho viver. que viver. Mas até na Bíblia, Clemerson, eu percebo que Deus, ele confiou algumas coisinhas especiais a pessoas que só receberam quando tiveram conexões com essas pessoas. Então, às vezes, em uma sentada de mesa que eu vou ter com você, eu vou ter eu vou receber algo tão poderoso que em outros lugares eu não receberia. Então, não é sobre o Sou Coluna, a missionária Raine, mas sobre o propósito de Deus com esse projeto. É sobre a cabeça da gente entender que tem coisas que a gente só vai receber se realmente a gente quiser investir para receber. Eu creio. E tem gente que tem esse preconceito, na verdade, é um preconceito. Uhum. Para eu receber tal coisa, eu tenho que pagar para me ter esse conhecimento? Como assim? Que eu acabei de falar, né? Uhum. Ela é missionária porque ela não faz de graça. De graça receber e de graça dar. De graça receber e de graça dar. Mas eu investi tanto para eu receber o conhecimento que eu recebi. Meu Deus do céu. Não foi só unção, não é só unção. Uhum. É conhecimento. Tô para terminar aí minha psicanálise e tantas outras coisas que eu tenho buscado. E a gente só consegue, de fato, atrair se a gente estiver disponível a investir. Amém. Amém. Eu tenho uma experiência com o pastor Peter e com a missionária Rainha. Certa vez,
eu fui na casa do pastor Peter para fazer algo, eu não me lembro agora bem o que foi. E foi a única vez em que minha esposa foi comigo. Acho que o pastor Peter não vai nem lembrar, a missionária talvez também não lembre. Foi a única vez em que Laís foi comigo na casa do pastor Peter. E nós fomos. Chegando lá, em algum momento, a missionária estava lá para dentro. Nessa época eu era apaixonado pelo cappuccino que a missionária fazia. E eu, por dentro aqui do coração, dizendo, me chama, missionária, para tomar um cappuccino, me chama, me chama. E a missionária saiu de lá de dentro e disse assim, Clemerson, fica para tomar um cappuccino. E aí eu falei, não, porque lá está com pressa, tá. E aí quando nós estávamos saindo, não sei se a missionária vai lembrar, só que quando nós estávamos saindo, aí o pastor Peter nos chamou e disse que Deus estava dando um direcionamento, a missionária Rainha entregou algo ali para minha esposa, e aí o pastor Peter olhou para mim e disse assim, Clemerson, Deus me mostra você descalço, e eu nem sei se você gosta de andar descalço, mas Deus fala para mim que a partir de hoje tu anda por fé. E isso só quem sabe é eu e Laís, que eu não fico descalço em casa. Eu não ando descalço, que eu não gosto de andar descalço. Sabe aquela pessoa que tem fobia de andar descalço? Sou eu. E eu, agoniado assim, quando o pastor Peter disse, e Deus me mostra você descalço, e a partir de hoje tu anda por fé. Aí, acho que o pastor Peter não percebeu, não sei se ele lembra disso. Laís olhou para mim de canto de olho assim, e ali a gente confirmou. No olhar de Laís já dizia para mim assim, rapaz, isso aí é Deus, que não tem como não. E aí Laís subiu na moto, nós voltamos para casa. E desde então, eu tenho caminhado, pastor Peter, sobre esta palavra. De andar por fé, de caminhar por fé. Quando nós iniciamos o projeto do podcast, foi por fé. Quando eu fui para a internet e eu decidi que iria monetizar, porque nós que temos um perfil na internet, de certa forma a gente cria conteúdo, a gente ora e pede muito a Deus que o Senhor providencie patrocinadores, que o Senhor faça isso, né? E algo desse tipo. E aí, quando eu decidi ir para a internet, no primeiro momento em que eu comecei a criar conteúdo que não engajou logo de início, rapaz, eu vou parar, isso aqui não é para mim não. E aí eu lembrei, você anda por fé. Você não anda por vista, você anda por fé. E hoje, graças a Deus, eu consigo tirar renda da internet. O Senhor tem nos abençoado através da internet. E eu sou fruto dessa palavra, pastor Peter. Você vai andar por fé. Todas as vezes que eu enfrento uma dificuldade, seja na construção, seja no ministério, seja na vida pessoal, eu me agarro nessa palavra. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu sou fruto do ministério aí do pastor Peter e da missionária Rainha. Rainha, talvez agora fique um pouquinho pesado, porque é uma das perguntas que eu recebi que não está no nosso script aqui. Na verdade, é uma experiência. A experiência bem... A experiência diz assim, foi o que chegou até mim. Clemerson, meu marido nunca me bateu. Meu marido nunca me agrediu. Nunca gritou comigo. E provê tudo dentro do meu lar. Só tem um problema. Ele me traiu. O que eu devo fazer agora? E no final vinha, pergunte à missionária Rainha. O que fazer agora? Nunca bateu, nunca agrediu, é o provedor do lar, trata bem os filhos, a família dela ama esse cara, só que ele traiu. E até o momento ele não confessou a ela ainda. O que essa coluna poderia fazer agora? Se ela estiver disposta a liberar esse perdão, continuar, avançar, mas ela precisa cuidar dela. Porque vindo desse caminho que eu vim, dessa dor que o Senhor me arrancou, que é a dor da traição, não é fácil perdoar. Mas se você estiver disposta a perdoar, tendo você um homem que provê, que nunca lhe bateu, que nunca lhe gritou, e que você ame, eu acredito que cuidar de você para dar continuidade seria bem importante. Não desfazer uma família por conta que a traição. E investigar por que a traição aconteceu. Porque, Clemson, sempre tem um porquê. Tem uma causa, né? Sempre tem uma causa. Eu lhe digo com toda a verdade que tem dentro de mim, que meu marido teve uma casa, quem trai é por safadeza. Não é só assim. Tem que ter uma causa. Quando eu fui traída, eu queria ser o homem da minha casa. Então teve uma causa. Tinha um homem que não se sentia homem. E lá fora, ele se sentiu homem. Então tem que saber o que foi que levou esse homem
atrair essa mulher, sendo ele tão bom dentro de casa, mas chegar a fazer o que fez. Meu Deus. Entendeu? Então, nem sempre o abrir mão. Eu me lembro que uma vez uma pessoa falou assim: fulana disse que não pisa na sua igreja porque vocês dois têm mania de querer reconstruir os casamentos. Ô, mania boa! Meu Deus, glória a Deus. Como se, tipo assim, o casamento chegou ruim, através deles são obrigados a dar certo. Não é sobre isso. É sobre o que a gente prega, porque é sobre o que a gente vive. O Deus da reconstrução. Cheguei desmontado. É isso, tá ruim, tá desse jeito. Vamos alinhar, só tá precisando de um ajuste. Vamos ajustar e vamos fazer dar certo, porque a família é o plano de Deus. E eu não acredito que uma traição isolada, que deve ter um motivo, que a gente desconhece, seja um ponto de quebra de aliança. Bom, para você que está assistindo, espero em Deus que essa resposta tenha sido suficiente para você. Se eu estivesse no seu lugar, talvez fosse. Que até eu fiquei aqui coisado, pastor. Fiquei com empatia desse casamento, que eu nem sei a situação direito. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao final. Não parece, mas nós já estamos aqui com 1 hora e 35 minutos de live, né, de gravação aqui. Então, agradecer à missionária Raine por essa oportunidade que ela nos deu. Dessas experiências que ela compartilhou. Eu tenho certeza que através desses cortes, que através dessas lives, vidas serão abençoadas. Eu espero que em um futuro bem próximo, talvez quando a Raine concluir a sua psicanálise, ela possa voltar aqui outra vez e a gente possa fazer uma live boa, uma live ao vivo, da maneira que o Senhor assim nos preparar e que o Senhor nos permitir. Deixo agora aqui a fala para a missionária Raine, para que ela possa fazer também os seus agradecimentos e quem sabe deixar aqui também uma palavra de conselho para você, mulher, que está nos assistindo. Amém. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Fiquei muito nervosa, mas de estar aqui a gente fica tão à vontade, é tão bonzinho. Glória a Deus. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e pelas perguntas de Clemerson, né? Porque de antemão eu pensei, vai falar do testemunho, vai falar da traição, vai falar... Não, ele voltou tudo ao tempo de agora, ao propósito de agora. Apesar de que se tivesse também pergunta assim, não me feriria. Mas eu tô muito feliz com esse tempo aqui que a gente passou. Passou foi ligeiro, 1 hora e 35 minutos. 1 hora e 35 minutos. E eu quero deixar só um pedido aqui. Você, comerciante de Sobradinho, empresário de Sobradinho, olha pra cá, pra essa câmera. Seja inteligente. Invista, patrocine no negócio desse homem. Amém. Tô falando pra vocês do fundo do meu coração, porque realmente ele anda por fé, igual a gente anda. Mas, sabe por quê? É porque é mais inteligente você chegar agora no começo do que daqui a pouco, quando o negócio estiver grande, ele ter que recusar uma parceria sua. Já pensou? Eu creio nesse negócio. Você já pensou no negócio desse? Em nome do grande, não, varão, não quero não. Tô precisando não, que eu já tô tendo outras pessoas de Petrolina, Juazeiro. Tá entendendo? Abençoe a vida desse homem aqui, porque eu tenho certeza que um projeto como esse precisa. Amém. E quem caminha de fé está debaixo dessa visão. Então, seja um abençoador dessa obra, em nome de Jesus. Eu estou feliz com o Cristo aqui, porque meu esposo está aqui comigo. Clarinha está ali comigo, fazendo vários vídeos que daqui a pouco vocês vão ver. E, gente, comenta aí, pergunta aí. Eu vou também nos comentários, vou estar respondendo. Eu estou muito feliz. Glória e até a Deus. A próxima, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Essa foi a missionária Raine, em nome de Rota da Pizza, JDS Pharma, Delivery Much. Ei, Rota da Pizza poderia mandar uma pizza para mim hoje, não era de presente? O que é que você acha? Eu vou fazer esse corte especial. Aquela moda da casa, muito especial pra minha casa. Com carne seca e queijo coalho. Vou ficar muito feliz. Alô, Elton, chama nós aí hoje. Ai. Missionária Raine, tem mais algum patrocinador que você gostaria de deixar o seu abraço, seu alô? Eu quero agradecer, Boutique Jeito de Vestir. Tô aqui, ó, com a canequinha especial dela. Gente, tem que respeitar esse look, viu? Catinha manda aquela mensagem especial dizendo: não vá pro podcast sem vir aqui na Boutique Jeito de Vestir, que eu quero lhe abençoar. Olha aí. Isso é uma mensagem maravilhosa que a gente recebe, entendeu? Eu quero agradecer a Boutique Jeito de Vestir, que sempre me veste com muito cuidado, com muita honra. Quero agradecer, em nome de Jesus, a Catinha. Um beijo, amo sua vida. A Vitória Dantas, que também é uma
Gente, eu ainda É vou uma terminar amiga. de assistir o podcast todo, mas também foi Foi uma bênção. maravilhoso e eu quero agradecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa foi Rainha Oliveira. Muito obrigado, pessoal. Na próxima segunda-feira, nós estaremos recebendo aqui o pastor Bartolomeu. E na próxima quarta-feira estará conosco aqui o prefeito Cleivinho Sampaio, também falando conosco aqui sobre a nossa festividade, aniversário da cidade, tá bom? A agenda de março logo, logo sai aí também. Nós já estamos fechando as nossas agendas. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém.